Segunda aula sobre a primeira fase do modernismo, a chamada geração de 22. Comentamos na aula passada por que é chamada de geração de 22. E é muito interessante você gravar geração de 22, porque fica fácil de saber que é a primeira, porque a geração de 22 aconteceu por conta da semana de 22, a Semana de Arte Moderna. Então, quando você grava isso, já facilita, porque você contextualiza. Nós sabemos que começou em 1922. Lógico que essas datas elas são apenas didática, é só para a gente situar. E então, a partir disso, surgiu esse movimento tão bonito que foi a geração de 22. Um movimento de briga, que nós dissemos também na aula passada. Movimento de briga, luta contra a tradição e estabelecer as bases desse chamado modernismo. Eles não se chamavam de modernistas. Nós hoje é que chamamos de modernistas. Mas eles sabiam que queriam alguma coisa nova. Hoje nós vamos aproveitar para falar do Oswald de Andrade. Autores desse momento, que vocês podem já ir se acostumando com eles, conhecendo, o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, não são irmãos, viu? Só porque o sobrenome coincide. Manuel Bandeira, na pintura, Tarsila do Amaral, Anita Malfá. Então, assim, um grupo muito bonito. Manuel Bandeira nem precisa comentários. E aí, o Oswald de Andrade, ele foi o grande brigão do grupo, o grande mestre do intelecto. Ele foi mais intelectual do que propriamente autor. Produziu muito? Claro, mas ele produziu muito. Ele produziu bastante. Alguém pode brigar comigo, dizer, pô, mas ele escreveu tanto. Mas parece que a gente sente que ele foi uma grande promessa que não se concretizou. Uma grande promessa, e ele talvez inovou tanto, ele buscou tanto a coisa nova. E geralmente os gênios, aqueles que buscam tanta coisa nova, eles não se concretizam. Mas o que ele produziu serve de base para intelectuais e artistas até hoje. Ele fez uma grande pesquisa do folclore, das lendas brasileiras, da cultura brasileira. Ele escreveu manifestos, ele lutou para que a língua brasileira, o português brasileiro, tivesse respeito como variante linguística. Lutou muito pela linguagem abrasileirada, o português abrasileirado. Aqui mesmo, ele tem esse poeminha, ó. Poeminhas curtos, ele escreveu muito poeminhas curtos. Ele tentou um livro de cunho cubista, Memórias Sentimentais de João Miramar. É um livro de tentativa cubista. No exercício que vocês vão fazer, nós vamos trabalhar um trechinho dele, tá bom? Um trechinho dele, e aí vocês vão conhecer essa obra maravilhosa que é Memórias Sentimentais de João Miramar. Um livro que não tem esse sucesso todo, mas por ele ser um livro com características tão inovadoras, ele, claro, abriu a mente de todos os escritores que vieram depois dele para questões de criatividade. Não ter sempre aquela estruturinha que. Não, ele inovou no jeito de construir os planos, de falar do tempo, colocar uma como se fosse uma voz de criança para narrar. Tudo isso é muito criativo, coisas que ninguém nunca haviam feito. Aqui o poema, olha, erro de português, já é uma defesa do idioma. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, se fosse uma manhã, o índio tinha despido o português. Aqui é um poema curto, mas que tem uma filosofia enorme por trás disso. Aqui tem um combate, tem uma agressão verbal aqui, uma ironia, um sarcasmo, mas que diz o seguinte, que o português vestiu o índio, quer dizer, o português chegou e tentou ocultar a cultura do índio. Vestir o índio aqui foi eu trazer tudo de europeu e cobrir o índio desse ar europeu. Mas e se fosse o contrário? Se o índio tivesse influenciado o europeu, será que não teríamos criado um ser humano melhor? Mais harmônico com a natureza? Mais em paz consigo mesmo? Menos ambicioso? Menos ganancioso? Então aqui tem toda uma crítica.
Poema maravilhoso, já de cara a gente vê que era uma pessoa muito crítica. Esse aqui, um poema que não tem tanta qualidade, mas que tem um ataque aqui. Olha, o capoeira quer apanhar soldado, quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Aqui, basicamente, a língua do povão. Isso jamais, naquele tempo, seria aceito dentro de um texto literário. E ele lança esse poeminha tão curtinho, ao mesmo tempo com esses flashes, né, esses recortes cinematográficos aqui, e com a linguagem bem popular mesmo, que não era aceita na poesia. Aqui, uma frase contundente de Oswald de Andrade, que é: não sabemos o que queremos, porque havia muita crítica. O próprio Monteiro Lobato e outros críticos do movimento diziam, mas esses meninos, um bando de louquinho esquizofrênico que nem sabe o que quer. E ele deu essa resposta: não sabemos o que queremos, mas sabemos bem o que não queremos. Um jovem dizer isso é muito forte, é muito poderoso, e ele não tinha medo de dizer. Aqui outro poema de defesa do idioma, olha, Pronominais, que ele faz uma crítica à questão do pronome. Nós temos na língua portuguesa aquele fato de que no começo de frase eu devo usar a ênclise, eu devo usar o pronome depois do verbo. Dei-me, né? Dei-me um cigarro. E aí ele diz que dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, na prática do idioma, ninguém diz dei-me um cigarro. A gente diz me dá, me empresta, não diz empresta-me. Então, uma crítica que vale até hoje. E até hoje a gente ensina nas aulas que no começo de frase tem que usar o pronome depois do verbo. Mas lá em 22, Oswald de Andrade já criticava e já dizia que o bom brasileiro mesmo, ele não diz dessa forma. E é verdade, a gente não diz dessa forma. Eu sou professor de língua portuguesa, tenho que admitir, a gente não diz assim. Aqui, outra coisa fascinante do Oswald de Andrade, ele escreveu os bons manifestos do movimento, porque teve, sabe? Assim como teve nas vanguardas europeias os manifestos. O que é um manifesto? É um texto de cunho argumentativo, um texto dissertativo, em que eu quero que as pessoas se engajem, eu quero que as pessoas venham para o meu movimento, que elas militem junto comigo. E dentro desses textos de manifesto, a gente lança as bases, as características do que o meu movimento, o meu grupo está defendendo. É um texto que a gente faz dissertativamente por um grupo. E ele então lançou o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. O nome Pau-Brasil já é sugestivo, essa imagem é da capa do livro. Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que por si só já é emblemático. Pau-Brasil, né? A madeira que deu origem ao nome do nosso país, a coisa bem nacionalista. Então, quer dizer que essa poesia pau-brasil tinha que ser algo muito nacionalista, muito patriótico. E surgiu, então, a partir do lançamento do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, surgiram outros grupos e surgiu, inclusive, o Movimento Verde-Amarelo. O Movimento Verde-Amarelo, que já é defendido por um outro escritor da época, que era o Plínio Salgado. O Plínio Salgado, então, critica o grupo de Oswald de Andrade e lança uma briga entre eles. Essa briga é muito sadia, uma briga intelectual, uma briga de ideias, de como deveria ser o modernismo, porque é sempre assim, gente. Quando surge uma coisa como o modernismo, várias pessoas interpretam de uma maneira, né? Um grupo de jovens interpretou que era a maneira pau-brasil, quer dizer, valorizar o nacional, vamos lutar pelo nacional, vamos ser nacionalistas, vamos parar de copiar a Europa e vamos aproveitar apenas certas características da Europa e vamos lançar as bases aqui, vamos criar o nosso próprio movimento de arte nova. Mas aí o outro grupo interpreta diferente. O grupo do Plínio Salgado interpretou que fazer alguma coisa nova era a gente romper de vez
com a Europa. A gente é uma coisa quase preconceituosa e xenofóbica. Eles têm ódio, né? Aversão pelo estrangeiro. A gente não vai copiar nada do estrangeiro. O Brasil tem, é para ensinar. Então os dois grupos, à sua maneira, eram nacionalistas. Só porque interpretavam isso de maneira diferente. O próprio cristianismo, quando foi implantado lá em Roma ainda, por Constantino, haviam várias interpretações do que era ser cristão naquele momento. Tinha o grupo dos cristãos agnósticos, o grupo dos cristãos isso, e teve que Constantino, então, convocar, né, em Nicéia, aquele concílio de Nicéia para poder decidir quais os livros realmente deveriam entrar na Bíblia, quais não deveriam, como que deveria se portar um cristão. Ele chamou todos os bispos da época ali, pelo menos os importantes, e eles decidiram as bases do cristianismo. Aqui também nós tivemos isso. O modernismo tinha várias interpretações. Plínio Salgado interpretava que nós deveríamos romper com a Europa, deveríamos ter aversão a tudo que era estrangeiro e focar só no nacional. O movimento pau-brasil, do Oswald de Andrade, defendia que não, que nós tínhamos que revisar o nosso passado, que a gente tinha que valorizar o idioma nacional, mostrar o Brasil para o brasileiro, mas que deveríamos aproveitar o que de bom a Europa tinha. Não copiar a Europa, mas aproveitar coisas boas da Europa. E o movimento verde e amarelo, então, foi criado para criticar o movimento da poesia pau-brasil. E Oswald de Andrade, então, se juntou e fez um outro movimento que é uma resposta, que é o movimento antropofágico. Oswald de Andrade sai da poesia pau-brasil, né, e eles criam um novo movimento que era como se fosse uma outra resposta, então, ao movimento verde e amarelo. E o movimento antropofágico vai dizer isso, que eu tenho que devorar. Antropofagia, olha. O ser humano que devora o próprio ser humano. Seres humanos que comem carne de outros humanos, os canibais. Só porque nessa lógica filosófica e artística, não era para comer carne humana, mas eu devorar a cultura. Eu devorar a cultura de outros seres humanos. E através dessa devoração, eu pudesse, então, criar a minha própria condição. Qual que era a filosofia dos canibais? O canibal, ele não saía por aí se alimentando de qualquer ser humano, nas esquinas, na mata ali, não. Na verdade, quando duas tribos entravam em guerra, em conflito, a tribo vencedora, eles faziam uma cerimônia de devoração apenas com os guerreiros mais fortes da tribo derrotada. Apenas os mais fortes, os mais honrados, os mais valorosos. E isso era uma questão de honra muito grande, mesmo para o derrotado. E para os vencedores, devorar aqueles grandes guerreiros derrotados da outra tribo era poder assimilar deles tudo de bom que eles tinham. A honra, a força, a inteligência e etc. Então, o ato de devoração canibalista era um ato, na verdade, de tentar tirar de bom do outro para que aquilo passasse para a minha tribo. Por isso, então, o Oswald de Andrade teve a ideia, olha, nós vamos fazer um movimento canibal de cultura, e vai chamar movimento antropofágico. E o grupo, então, de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, eles então, e Tarsila do Amaral, claro, eles então criam esse movimento lindo. Vamos devorar o que há de melhor dos grandes escritores da humanidade, dos grandes escritores europeus, e vamos tentar assimilar deles o que há de bom, para que isso permeie no meio da nossa poesia pau-brasil. Lindo esses movimentos, eles brigaram lindo entre si e criaram de vez as bases do que nós chamamos de modernismo brasileiro. Então Oswald de Andrade ele fica mais nesse plano de luta. Um grande artista, sim, vale a pena conhecer o que ele escreveu, vale a pena conhecer as ideias dele, mas para mim ele é mais valoroso enquanto intelectual do que enquanto escritor. Para mim, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, como escritor, foram melhores. Mas como líder, como intelectual, Oswald de Andrade, claro, ele foi gigante e ele estabelece uma liderança linda e abre os olhos dessa juventude toda e contagia o Brasil todo
com essa grande luta que ele fez. Ele lutou, inclusive, contra a Academia Brasileira de Letras, porque quando ele se candidata a membro da Academia Brasileira de Letras, ele fez certas críticas. Ele falou que lá tinha muito cambalacho, que eles faziam ali uma maracutaia e escolhiam entre si, eram figurinhas carimbadas, era panelinha. E com isso, claro, ele não foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele tirou apenas um votinho. E aqui um trecho das bases que ele lançou da poesia para o Brasil. Para ele, era necessária uma revisão crítica do passado, o abandono do academicismo. Academicismo, aquela leitura só de academia, parece que eu estou numa academia de faculdade e tal. Valorizar a identidade nacional, a originalidade do que se produzia e, claro, a linguagem coloquial, que é essa linguagem do povão. O que é a linguagem coloquial? A linguagem do povão, e que ela fosse uma linguagem bem-humorada, porque o povo brasileiro era um povo bem-humorado. Basicamente. E depois, quando vem o manifesto antropofágico, ele acrescenta que eu tinha que fazer também devoração do melhor, dos maiores guerreiros, dos maiores escritores e artistas lá de fora, para que tudo isso depois fizesse parte do que nós construímos, do que nós produzimos. Bom, basicamente isso. Aí a gente faz a atividade, vocês aprofundem isso, anotem, façam aquele resuminho e não deixe de tirar qualquer dúvida que surgir. Combinado? Então, até lá.